Boa tarde, galera. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vou estar agora iniciando aqui o artigo 1º ao 10º do Direito Civil, ou seja, do Código Civil, galera, que está no edital de vocês de Americana. É um assunto pequeno, tranquilo, dá para dar uma estudada legal e com conhecimento legal para o dia da prova. Artigo 1º: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, são algumas pessoas? Não, são todas são capazes de direitos e deveres. Artigo 2º: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo, desde que a concepção, os direitos dos nascituro, ou seja, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento à vida. Artigo 3º: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Cara, levem isso para a sua prova, muito importante. Quem são capazes, absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil? Os menores de 15 anos, os menores de 12 anos, os menores de 16 anos, correto, os menores de 16 anos. Aí vem o item 1, revogado, 2, revogado, 3, revogado. Artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de o exercer. Quem são incapazes? Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos, ou seja, de 16 até 18 anos. Os érbios habituais e os viciados em tóxico. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderam exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. E o parágrafo único: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, se cair na sua prova, são incapazes relativamente a certos atos ou maneiras de o exercer. Quem são incapazes? Os maiores de 16, menores de 18, os érbios habituais, aqueles que por causa da transitória ou permanente não puderam exprimir sua vontade, e os pródigos. Artigo 5º: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ou seja, é menor idade aqueles até os 18 anos. A partir dos 18 anos já não é menor idade mais. Parágrafo único: cessará para os menores a incapacidade. Levem isso para a sua prova. Sempre falo dos parágrafo único. Aí vem item 1: pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. É dependentemente? Não, galera. Fique atento nos prefixos in. É independentemente, não é dependentemente de homologação judicial, não é policial. Fique atento nessas possíveis pegadinhas de prova. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver de 16 anos completos, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colocação de grau em concurso de ensino superior, ou pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6º: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7º: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência: se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida
E se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos, vai ser declarado a morte. Galera, levem isso para a sua prova, é digno de prova. Parágrafo único, como sempre falo, dê uma atenção especial. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não sendo podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9. Serão registrados em registros públicos. Quem serão registrados? Os nascimentos, casamentos e óbitos, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa, ou a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10, para a gente fecharmos essa parte, far-se-á a verbação em registro público. O que far-se-á a verbação em registro público? Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Então, galera, dá para vocês assistirem esse vídeo diversas vezes. Júnior, vai ficar difícil para decorar muita coisa, mas vá com pelo menos um pouco do conhecimento desse assunto. Com certeza cai e a banca avança gosta de cobrar direito civil, do Código Civil na prova. Os últimos concursos que eu venho observando dessa banca, ela jogou questões desse assunto, artigo do direito civil ali, da lei do direito civil ali, do Código Civil. Então, galera, 7 minutos aí, 8 minutos de vídeo, dá para você assistir tranquilo. Não desista, GCM Americana 3Fs, foco, força e fé.